a sua atenção para aquietando a mente, percebendo o primeiro impulso da inspiração, percebendo que cada inspiração é um ato do sopro da vida. Traga a sua intenção de por que você vem todo domingo, assiste, o que te traz aqui. E imagine uma energia que te sustenta descendo para a terra, com raízes que saem dos seus pés, indo em direção à Gaia, formando camadas de terras profundas. Imagine se ancorando sua energia de aterramento lá. Essa energia vai subindo, entrando por essas raízes, pelos pés, pernas, trazendo energia vital para o corpo, chegando no topo da cabeça, e do topo da cabeça abrindo um portal e um fio condutor que vai subindo, indo em direção ao céu, saindo da atmosfera da Terra, indo em direção ao grande Sol central, uma grande esfera dourada. Muito amor e potência. E essa energia desce. Permita que a luz crística dourada vá preenchendo todos os corpos, corpo físico. Enquanto a gente estiver com esse trabalho, vamos permitindo que essa luz vai descendo e se reciclando com a terra. Traga para sua mente os seus mentores, anjo de guarda, que possa nos dar direcionamento, que Jesus possa nos dar clareza, entendimento sobre os estudos, trabalhando em várias camadas sutis, criando um ciclo de proteção do nosso trabalho, das pessoas presentes. Pai, Mãe Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles a Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo,
Sei que tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina. E quando eu escutar, tu entrarás na minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração. Serão mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Assim é. Deixa eu ver aqui. Onde a gente parou? Eu achei meu livrinho. Cento e oitenta e cinco. No PDF é página 16. No pequeno 194 parou. E parou onde mesmo? Criança No íntegra. criança íntegra. Parágrafo que termina com criança íntegra. O próximo é quando estive no deserto da Palestina. Ah, vê. Alguém quer ler? Eu leia. Quem tá na pegada? Eu posso ler, eu gosto de ler. Nossa leitora oficial. Apesar de não ser perfeito, né, por causa do aparelho, mas eu gosto. Então vamos lá. Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o volume. Pronto. Quando estive no deserto da Palestina, primeiro compreendi que a natureza primordial da criatividade da consciência universal, nossa fonte do ser, era a intenção de criar, planejar e desenhar, e depois levar adiante esse projeto, ao cultivá-lo, alimentá-lo, curá-lo, protegê-lo e satisfazer todas as suas necessidades de maneira disciplinada. Tanto o homem quanto a mulher evoluíram em forma física e em consciência para experimentar a intenção e expressá-la de todas as maneiras possíveis em suas vidas. Este é o primeiro ato de criatividade. Sem intenção, não haveria criação. A intenção é a origem de e atravessa toda a existência. A intenção define a natureza da ação, amorosa ou destrutiva. O homem e a mulher foram individualizados para experimentar e formular a intenção em suas vidas. Este é o primeiro impulso da criatividade. O homem e a mulher também foram individualizados para experimentar e expressar a força da vontade. A força da vontade no homem se experimenta e se expressa principalmente como atividade. Em sua forma primitiva, ele sai para o meio ambiente para realizar sua intenção. Portanto, ele veste um manto de líder e de buscador. Ele foi individualizado para pensar e trabalhar, para realizar seus propósitos sem o obstáculo das emoções. A força da vontade na mulher é motivada e experimentada principalmente como sentimento, a necessidade de nutrir a intenção original e levá-la decididamente à plenitude, maturidade, através do processo de cuidar, alimentar, vestir, corrigir, ensinar e proteger. O propósito é totalmente distinto da intenção, já que o propósito desce do plano mental da intenção
e se transforma num impulso emocional, num desejo de formular um meio de alcançar o fim desejado. Uma intenção potente para fazer algo converte-se no propósito que está por trás de toda a existência. Dessa maneira, combinam-se o pensamento com o sentimento para realizar o trabalho da criação. O homem está constantemente caminhando em busca de novas ideias, novas maneiras de cumprir suas intenções para dar-se um propósito na vida. As intenções femininas são propósitos personificados, sensíveis e estáveis, preparados para fazer sacrifício por aqueles que ama. Assim, os dois impulsos básicos na fonte do ser, expressos na forma física como homem e mulher, são independentes. Um não poderia sobreviver sem o outro. Ambos são necessários para a continuidade da criação. Por causa de sua mobilidade masculina e seu impulso de liderança, o homem considerou-se superior à mulher. Isto é porque ela permanece estável, criando segurança para o homem. Mas o impulso feminino é o impulso do amor incondicional, um impulso digno do mais alto respeito e consideração, que a capacita para florescer e realizar seu propósito inato dentro do lar, em paz mental e com alegria. O papel do homem é o de prover segurança física e meios materiais de subsistência para a família. O papel da mulher é o de prover segurança emocional e os recursos emocionais para a realização pessoal e a alegria do ambiente familiar. No passado, tanto no Oriente como no Ocidente, o homem exerceu seu papel dominante dentro do lar, tornando a mulher submissa e obediente à sua vontade. Ao fazer isso, desviou e distorceu as energias da consciência divina e as canalizou através de sua mente e coração para uma civilização distorcida. Ele também distorceu a consciência da mulher, infundindo nela um profundo ressentimento pelo papel submisso, que ela sabe por intuição que não deveria suportar. E assim, ele criou um modo de vida degradado e degradante para si e para sua companheira, inteiramente em conflito com a natureza de sua fonte do ser. O fato de que a mulher tenha sido levada a exercer seu impulso masculino de agressividade para expressar sua igualdade do ser, a fim de ganhar o respeito que merece dentro da sociedade, significa que a sua civilização tornou-se totalmente desestabilizada e doente. A mulher, por desespero, está usurpando o papel masculino, ao fazê-lo, está frustrando a intenção por trás da criação. O homem e a mulher perderam completamente seu rumo. Nos países subdesenvolvidos, as pessoas vivem somente pela metade, tentando solucionar a divisão entre o homem e a mulher através do sexo casual. Como consequência, o homem e a mulher ficam ainda mais divididos e insatisfeitos. O conflito da unidade familiar gera estresse, miséria e separação, mesmo vivendo sob o mesmo teto. Nos países desenvolvidos, os consultórios psiquiátricos estão cheios de pessoas e crianças infelizes, que dizem não saber realmente quem são, ou qual é o propósito na vida. Fazem esta pergunta aos especialistas que também não sabem a resposta. Também é preciso lembrar que cada pessoa, homem ou mulher, tem lições a aprender na vida que somente podem ser aprendidas no sexo e na raça, no qual cada um se encontra. Por isso, uma mulher deve aceitar seu papel na vida como a provedora de amor e segurança emocional para o seu companheiro e filhos, com a dignidade e respeito
para com ela mesma e realizar tudo com o melhor da sua capacidade. Ela deve reconhecer que o papel de provedora da segurança emocional é absolutamente vital para a sociedade. Ela proporciona a cola de amor e bem-estar que mantém unidas as famílias, as cidades e os países. Quando ela compreende quais são os seus verdadeiros lugar e objetivo na sociedade e procura realizá-lo de maneira mais elevada possível, está movendo-se rapidamente para o caminho do amor incondicional e vai rumo às recompensas mais altas de realização pessoal e de felicidade. Ao mesmo tempo, se move para um nível mais elevado de consciência e em sua próxima vida talvez volte como um homem que trará grandes benefícios à humanidade. Do mesmo modo, os homens espiritualmente evoluídos, inclusive mestres espirituais, voltarão à vida na Terra, para aprender a verdadeira humildade e para colocar todos os seus elevados princípios de existência na prática diária, na forma de uma mulher amorosa que cumpre sua missão de mãe com sabedoria e que nutre todos que têm necessidade do que ela pode oferecer. Onde está, então, a desigualdade? Tire a venda de sua visão e intelecto limitados para ver claramente que não deve haver desigualdade, apenas intenções compartilhadas para expressar da maneira mais espiritual tudo o que ambos trouxeram na consciência divina, para poder alcançar a felicidade mais elevada possível na Terra. Nos anos vindouros, quando um homem e uma mulher tiverem evoluído espiritualmente, quando estiverem juntos, cada um na sua intenção, levarão suas intenções à consciência divina, pai, mãe, perguntando: o que deveria ser criado em nossas circunstâncias? Qual é o nosso melhor caminho a seguir? Quando tiverem recebido as respostas, eles aceitarão com amor no coração e as compartilharão. Quaisquer diferenças nas respostas serão respeitadas e novamente serão levadas à consciência divina, com a mesma petição, até que um sincero consenso tenha sido alcançado. Juntos, o homem e a mulher voltarão novamente a perguntar à consciência divina: como podemos alcançar nossos propósitos da melhor forma? E novamente compartilharão suas respostas e continuarão perguntando até que finalmente possam chegar a um plano realizável, o qual foi concebido não somente no cérebro humano, mas também na mais elevada dimensão de criatividade, a consciência divina. Trabalhando juntos dessa maneira, finalmente eles experimentarão a felicidade da verdadeira unidade da alma, mente, coração e corpo. Finalmente, o homem não poderia existir confortavelmente sem experimentar e manifestar também algo do impulso feminino. Necessita de emoções para unir-se à sua mulher, filhos e a outros relacionamentos, colegas de escola, do trabalho, companheiros e amigos. Sem alguns sentimentos cálidos, seria um monstro frio. Com frequência, se é uma alma antiga, ele mantém vivo o calor e o carinho das encarnações anteriores, em que foi uma mulher. Quanto mais evolui espiritualmente, mais equilibrados são os dois impulsos sexuais dentro de sua natureza. Isso também se aplica às mulheres. Da mesma maneira, a mulher não poderia existir confortavelmente sem um pouco do impulso masculino, sem a capacidade de planejar de maneira inteligente, a sua casa seria um desastre. Também existe a possibilidade de que tenha sido uma forte personalidade masculina em sua encarnação prévia.
e que se sinta desconfortável no papel feminino de sacrificar-se pelos demais. Essa mulher deve pedir à consciência divina que clarifique a sua visão, para que possa ver que, sem amor pela humanidade, a liderança é um exercício perigoso. Quando homens e mulheres se aproximam igualmente do equilíbrio de suas naturezas masculina e feminina dentro de si mesmos, sua tarefa na vida é a de transcender seu impulso sexual, alcançando o amor incondicional para com todas as pessoas e dirigindo esse impulso para a criatividade pura, tal como nas artes. De tais pessoas se fazem os mestres, mestres de si mesmos, mestres da criatividade, mestres da consciência humana, mestres da matéria. Lamentavelmente, no tempo atual, seus homens e mulheres que estão se aproximando do equilíbrio de suas naturezas, masculino, feminina, em si mesmos não têm indicações sobre o que devem ser suas verdadeiras metas. Perderam o rumo e criaram uma sociedade adulterada entre eles, na qual a alegria e a satisfação pessoal que buscam são negadas a eles, devido às suas preocupações pelas funções corporais, mais do que pelas conquistas espirituais. Continuarão sendo pessoas infelizes, atormentadas pelos conflitos, até que descobrirem a verdade sobre quem eles são verdadeiramente. Ao falar do papel feminino na vida, também se deve dizer que muitas das mulheres modernas dos países desenvolvidos alcançaram um alto grau do impulso masculino nos últimos 100 anos. Elas devem escolher cuidadosamente suas prioridades na vida. Não têm que sentar-se em casa paralisadas e entediadas, mas ficarão mais felizes e serão pessoas mais realizadas se dedicarem sua inteligência e habilidades à criação de novos modos de vida construtiva para toda a família. Neste momento, pode ser que não saibam como fazê-lo, mas a meditação trará às suas mentes a inspiração necessária sobre a melhor forma de utilizar seus poderes de liderança e seus talentos para a felicidade de todos. Os homens que tiverem desenvolvido uma maior capacidade de empatia com as mulheres e com seus companheiros homens, também através da meditação seguida pela inspiração, encontrarão modos mais elevados para expressar sua capacidade de liderança em seu trabalho, proporcionando felicidade aos demais. Tratamos do tema dos sexos tão profundamente, por que nós, tratamos do tema dos sexos tão profundamente? Isto foi absolutamente necessário devido à batalha dos sexos, tanto no Oriente como no Ocidente. Estar criando condições doentias na Terra. Isto propaga a agressão e contamina com raiva e hostilidade. A liberdade sexual trouxe o mundo até um ponto crítico de extinção pela propagação da AIDS. Todos os vírus são criados dentro das forças da consciência destrutiva. Vocês devem entender que os seres humanos criam seus próprios vírus. Cada vírus é um impulso destrutivo da consciência viva, materializado. Ele tem como alvo o que o impulso da consciência destrutiva mirou no momento em que o vírus tomou forma. Falei muito claramente sobre esse aspecto da consciência quando estava na Terra, na pessoa de Jesus. Os judeus tinham a rígida tradição de lavar as taças antes de beber delas. Disse a eles explicitamente que não deveriam preocupar-se sobre o que entrava pela boca, deveriam preocupar-se mais pelo que saía da sua mente e do coração, e depois pelas suas bocas. Naqueles tempos, a ciência não havia descoberto a presença dos vírus, mas se aceitava que a doença era causada por comer e beber
com utensílios sujos, mas eu sabia que a doença tinha originalmente saído das mentes e dos corações das pessoas brutalmente enraivecidas. Posteriormente, a doença propagava pela divisão das células, levando com ela, para sempre, o instinto e a consciência que inicialmente a havia feito nascer. A AIDS não é nenhum acidente. Surgiu das forças da consciência, da autoindulgência e das reações emocionais destrutivas entre os parceiros sexuais. O ódio e a raiva oculta podem impelir as pessoas ao ato sexual, deixando resíduos doentios na mente, nas emoções e no corpo. Em razão de que a sintonia emocional não foi sempre o que motivou o ato sexual entre homens e mulheres, ambos conheceram grandes decepções, falta de liberação e de satisfação. Quando isso acontece, a energia sexual masculina diminui. Tem que ser reavivada com imagens de percepções sexuais. Como consequência, a pornografia chegou a ser um grande negócio em alguns países. Ela agrada unicamente aos instintos corporais. Da pornografia surgiu a falta de respeito com as mulheres e o ato sexual mecânico e sem emoção, junto com o rápido aumento dos estupros e do abuso sexual de crianças. Aqueles que cedem a esses atos abomináveis de crueldade depravada certamente colherão as consequências nessa vida ou numa encarnação futura. Portanto, quando os seguidores do Islã condenam o Ocidente por seu comportamento sexual indisciplinado e sua perversão, têm razão em pensar que estão atraindo condições doentias sobre a Terra. Essas condições doentias não são enviadas por Alá, mas são uma consequência natural da violação das leis da existência. Do mesmo modo, os seguidores do Islã estão violando as leis da existência, porque, como os judeus, mantêm a tradição de olho por olho e acreditam na Guerra Santa. Não há tal coisa como a Guerra Santa. Há unicamente a realidade do santo perdão e da santa reconciliação, que trata o seu irmão, seja seu inimigo ou seu amigo, com amor e compreensão. Nenhum de nós pode violar as leis da existência e aspirar a entrar no reino dos céus ou no paraíso. O comportamento de vocês não tem nenhum lugar para além do alvoroço que estão provocando e que cairão sobre vocês. Continua, gente? Ah, sim, vou continuar, falta um pouquinho aqui. Sobre vocês. Nós vamos deixá-los com esses pensamentos, os quais nós pedimos que vocês recebam profundamente em sua consciência e que façam bom uso deles em sua vida diária. Recomendamos enfaticamente que se reúnam em pequenos grupos, sem preocupar-se com crenças religiosas, usando as cartas como orientações em suas vidas diárias. Desfaçam, se puderem, seu condicionamento e unam-se em verdadeira humildade, como pessoas dispostas a aceitar que sabem pouco na verdadeira espiritualidade, mas que estão fortemente desejosos de aprender a aumentar a espiritualidade em suas vidas. Como muitos de vocês sabem, estão entrando numa nova fase da história mundial, durante a qual se verá que a grande separação já não se encontra entre os ricos e os pobres. A grande linha divisória estará na consciência. A divisão estará entre aqueles que tenham sido capazes de encontrar a entrada para a consciência espiritual superior e irradiar amor e aceitação igualmente para todos, amigos e inimigos, e que terão como meta
a irradiação da consciência divina em cada faceta da sua vida diária. E entre aqueles que permanecerão fechados dentro dos impulsos de seu ego, buscando dominar os fracos. Pode ser que pareçam ter sucesso durante algum tempo, mas no fim fracassarão e será grande o sofrimento na escuridão que eles mesmos criaram. Essas cartas são um meio de vocês saírem da escuridão e entrarem na luz. Conforme você busca a elevação de suas frequências de consciência espiritual, irradiando o amor para todos de maneira incondicional, assim irá passando por uma lenta ascensão de consciência, a qual terá um efeito dinâmico em sua saúde física e em suas condições terrenas. Dependerá de vocês, pessoas corajosas, a elevação da consciência mundial. Emergirão fortes e decididos do conflito que se aproxima e começarão a construir outro tipo de consciência mundial. Introduzirão o início do progresso espiritual, técnico e econômico, e a paz mundial para os séculos vindouros. Eu, o Cristo, falei. Nós, a Irmandade dos Mestres, falamos aos cristãos, muçulmanos, budistas, judeus, hindus, sufis e a todas as crenças religiosas do mundo. Vocês estão todos envolvidos em nosso amor. Acreditem nisso, porque isso é a verdade. Ai, gente, que lindo! Igual do outro, me arrepiei várias vezes. Uau! E assim a gente termina a carta 4. Presente, né, gente? Eu anotei umas coisas aqui, nossa, é muito mágico, né? É um grande presente realmente estar lendo, né? Eu anotei algumas coisas aqui que, enfim, que fiquei pensando, né? Primeiro que ele fala lá da intenção, não haveria criação, né? Então, achei interessante, né, que ele fala quando a gente, o negócio é o propósito, né? Qual é o propósito, a sua intenção, né? Então, tudo que a gente for criar, né, trazendo um pouco para a criação, essa coisa do propósito, que aí essa intenção vai descer o propósito espiritual na nossa vida, né? E aí, tipo, o negócio que se realiza é só o fim, né? Mas o poder da intenção, porque o universo foi feito a partir da intenção da criação, né? Então, é como tem esse desejo, né? Então, o universo foi criado, o Pai Consciência Divina nos criou a partir de um desejo, né? De uma intenção verdadeira, né? De um propósito. Achei isso bem legal. E uma outra coisa que eu fiquei também pensando aqui, que é o que a gente falou semana passada, mas ele reforça o risco das mulheres masculinizadas, né? Então, nossa, gente, é sério, é muito atual, né? Assim, é uma coisa muito atual. Então, o quanto que nós, mulheres, né, a gente... depois eu vou passar um vídeo para vocês que tem umas falas até do Prembaba, que ele está, enfim, traduzindo, que fala que a cura do mundo é a cura do feminino. Porque quando nós, mulheres, entender esse papel nosso diante do processo de crescimento e elevação espiritual, não tem como o mundo não se curar, porque os homens vão se curar, todos os lugares que a gente tocar, a gente vai levar a cura, porque esse é o ato do princípio feminino, né? O amor, o cuidado. E é muito louco quando a gente fala esse negócio do masculino. Eu vejo muitas mulheres, assim, quando eu faço o sagrado, o quanto as relações, é muito difícil se manter uma relação entre homem e mulher, independente do gênero, quando essas energias não estão equilibradas, assim, porque você tira o poder do masculino, né? O masculino acaba entrando num papel mais feminino,
E aí dá um desequilíbrio, porque ele não sente que tem a força masculina, a mulher toda inteira querendo decidir, e tira o espaço, e é bem complicado mesmo. Então, se a gente começa a ter essa noção quanto de masculino que a gente está vivendo, aí ele fala aqui, né, só você levar para a consciência, né, gente? Levar para a consciência divina e pedir, né? Achei muito fantástico. Ai, achei tudo incrível aqui. De perguntar, né, qual que é o melhor caminho, o que que eu devo fazer. Então, achei que isso é bem interessante, assim, as relações evolutivas, né? O Pierre Vai fala disso, dos tipos de relação. E trazer relações evolutivas para a nossa vida, acho que é um grande merecimento no nosso caminho de desenvolvimento espiritual, né? Sim, e fala assim, ó, um pedaço, trabalhando juntos, né, homem e mulher, quer dizer, desse jeito, masculino e feminino, finalmente experimentarão a felicidade da verdadeira unidade da alma, mente, coração e corpo, né? Perfeito, exato. Essa é uma chave, né, Rô? É uma chave, e diz que a gente, né, tem outra fala onde fala que a gente, por desespero, a gente foi lá e começou a se masculinizar, né? Por desespero, em função do que o homem também usurpou, quer dizer, entendeu tudo errado e aí fez errado. Então, foi assim, muito errado, e agora, como fala, que agora é que está tendo essa consciência, a chance de começar a mudar, né? De começar a mudar isso tudo, né? De Nossa, é reparar, muito né? lindo De de reparar. reparar. Eu Uma também coisa. achei. Pode Diga, falar, pode falar. fale. Não, eu ia falar uma coisa assim que, na verdade, está falando muito homem e mulher, mas hoje a gente tem casais do mesmo gênero, né? Isso também não quer dizer que não se aplique a esse tipo de contexto, né? Mas que sim, que você está equilibrado com a sua energia e respeitar também a energia que está lá de fora, né? Então, não está falando que o match perfeito é homem e mulher, mas sim das energias que você tiver equilibrado que vai dar certo, né? Só para deixar claro, porque senão a gente entra aqui em viés católico também de casal homem e mulher, e não é isso, na verdade, que está falando, né? Está falando que a energia, se você estiver equilibrado com a sua energia, você ali está em equilíbrio com os demais, né? Exatamente, porque quando tem um homossexual também, existe a energia. Um tem energia mais feminina, mais aflorada, o outro tem energia mais masculina, mais aflorada, né? Então é isso mesmo, é energia, falou tudo, né? E também o que eu achei interessante é falando sobre os vírus, sobre as doenças, né? Que tudo criado na consciência, né? Criado, nossa, né? As forças, Porque a criar, consciência lembra? destrutiva. A gente teve um encontro que a gente até a Aline trouxe falando sobre o que gera, né, uma massa, como se fosse mas a Aline acho que pode falar melhor, mas cria, né, então, os nossos pensamentos, imagina, bilhões de pessoas pensando coisas escassas, negativas, cria uma consciência, né, da doença, da limitação e tudo mais. E ele já falou isso aqui anteriormente, que todas as doenças, né, todos os vírus vêm a partir do nosso coração, né, e daquilo que a gente emana. Então, é muito porque a gente lembra, ele fala naquele negócio da figueira, então a gente é criador, né? Então, tem uma força muito grande nisso, mas é muito louco, né? Imagina, assim, você falar que a gente criou os vírus que estão por aí, né? Não é todo mundo que ouviria isso e aceitaria, né? E ainda voltando ao esquema da intenção, né? É engraçado que a gente fala, Deus criou através da vontade, da intenção, e a qualquer momento a gente pode criar, né? A intenção, tipo, com um pensamento ou com uma vontade, você já cria uma intenção. E você joga essa intenção para o universo, aí seja boa ou ruim, você está criando, então a todo momento você está intencionando alguma coisa, você tá. Isso é mal mágico, né? Se você for ver, fala, caramba, Deus criou através da intenção e eu também tenho intenção, então você fala, caramba, como que é né, a potencialidade do ser humano às vezes passa despercebida, né? Da capacidade que a gente tem de criar através da simples intenção que nasce da vontade. E pode nascer a qualquer momento, a qualquer hora, né?
Mas isso, Tia, eu vejo que, tipo, para você trazer essa consciência, é a gente realmente, uma coisa que a gente sempre fala aqui, que é você reconhecer como Deus, né? Porque a gente é Deus, né? Não somos separados. Deus queria se experimentar, e ele se experimenta através da gente. No fundo, a gente nem é nada, a gente nem existe. Só existe a consciência divina. Porque lá atrás, lá na grande consciência, a gente é a grande consciência. E a grande consciência, para se ver, precisou se dividir em um monte como nós hoje. Então, se a gente reconhece que a gente é Deus, não está em outro lugar, Deus cria. Por que a gente não cria o que a gente quer? Se empoderar disso, de tipo, no curso em Milagres, porque esse é o próximo livro que eu vou trazer para vocês, para a gente estudar, que a gente estuda de domingo mais à noite, aí eu te. E aí ele tem falas para você treinar a mente. E uma dos treinos é você ver Deus exatamente em todos os lugares, mas não é só nesse livro. Aqui por exemplo, esse livro é Deus, essa caneta é Deus, tudo aqui em volta é Deus, essa parede é Deus, tudo é Deus. A natureza, mas as pessoas. Se você olhasse cada pessoa como Deus falando algo para você, as suas intenções, tudo isso ia se transformar. Na minha visão, pelo menos eu vejo, que quanto mais eu me empodero desse lugar, que eu sou Deus, e Deus está falando comigo de tempo inteiro, para mim muda muito minha consciência espiritual, assim. E uma coisa que para mim fez muito sentido, porque assim, tudo é Deus, tudo é Deus. Então, o que é ruim também é Deus, né? O que é ruim é Deus, o que é bom é Deus, tudo é Deus, porque Deus criou tudo. Então, fica com a gente, nós que também somos Deus, de trazer o lado bom, né? De aflorar a nossa consciência que vai fazer aflorar o que é bom, né? É bem maluco tudo isso também, quando a gente pensa, né? Fala a verdade. É bem expansível, né? Dá uma bugada. Então, olha só, gente. Eu peguei aqui uma imagem que eu senti vontade de mostrar em relação ao vírus, né? Quando é criado. Porque a intenção, a nossa mente, ela cocria, né? Intenções através do nosso pensamento, cria intenções que às vezes é por medo, e aí tem o coletivo, né? O vírus foi criado pelo coletivo de vários seres humanos tendo a mesma intenção, né? E na maioria das vezes isso que a gente diz, né, que não é bom, é por medo, né? A gente cocria por questão de medo e inconsciente, né? Não que tenha consciência, mas nesse livro, ó, uma forma pensamento de ciúmes raivoso, ó, vou mostrar para vocês, tá vendo? Ó, então, essa forma pensamento vai ficar, quando você emana, né, o ciúmes raivoso, você vai ter mais ou menos essa energia no seu campo. E aí o que acontece? Se todo mundo está emanando isso, aquilo vai se fortalecer, né? E o que eu acredito que esse vírus, o que ele está falando é isso, a maioria dos seres humanos emanando essa forma pensamento do medo, essa forma pensamento de doença, de escassez, acaba gerando, uma intenção muito forte, porque a gente cocria, e a gente acaba indo lá e cocriando o vírus, e aí esse vírus, ele vem de uma forma que a gente mesmo cocriou. E é bem interessante que o Tiago falou, né? A gente cria tudo, nós somos, né, os criadores de acordo com o que a gente põe em intenção. E a nossa intenção está nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, né? E quando você tem essa emoção, isso fica no seu campo. E aí você começa a cocriar mais situações, só esse exemplo, né? Mais situações de ciúmes raivoso na sua vida. Por quê? Porque essa forma de pensamento gera essa energia, que é só uma forma que está no livro,
de um desenho, mas essa energia fica no seu campo, e cada vez mais você vai atraindo isso para você, porque é a energia que está ali, né? O que você gera de pensamento que vai para o seu fluxo energético, né? Para o seu campo energético, né? E aí você vai gerando isso, porque é o que você emana também, né? E aquilo vai voltando. E aí você fala, poxa, mas essa situação não é boa, né? Mas é uma situação do que você está emanando e está recebendo, está emanando e recebendo. E é isso, aí você, que nem a Erika falou, quando você para pensar o que você está recebendo e vê aquilo como um Deus, fala assim, mas por que isso está chegando na minha vida, né? Qual a mensagem, aonde eu tenho que mudar, você chega em você tem que mudar o que você está emanando, né? E aí, quando você tem essa troca de olhar, eu acho que é onde você começa a co-criar o que te traz bem-estar, né? E não o que te traz mal-estar, né? É isso. É isso. É O lance isso. da autorresponsabilidade, né? E também, sabe uma coisa que eu gostei bastante, que explicou como começou a pornografia. Muito interessante, né? Como começou a pornografia, né? E o que isso causa. É interessante também essa explicação. E é tudo da emoção, da mente, né? Que foi Sim. criado, Muita muito valor. distorção, né? Eu vi Muito já, saudável. rapidinho, só concluir aqui. Ali tem um cara que ele é um masculino, ele faz tem um Instagram e ele fala o quanto que a gente aprendeu só o sexo pornô, né? Essa coisa da matéria, né? Do sem emoção e tudo mais. E o efeito disso no homem, tanto que tem homens que são viciados em filme pornô, né? Não sei, homem, mulheres. E isso traz efeitos, já foi feito alguns estudos cerebral, quanto que isso gera, que tem que fazer tratamento e tudo mais. E o quanto se distancia do verdadeiro ato de troca energética, né? Sim. Do cuidado, do que ele está trazendo. Pode falar, Aline. É justamente isso, né? Foi criada a pornografia pelo lado não saudável, né? Sempre assim, cria essa vírus, pornografia, o que eu entendi que foi criado por essas formas, pensamentos que nós temos, que não é saudável, né? É o não saudável que toma forma. Eu acho que tem muito a desenvolver nesse lugar de observação naquilo que a gente falou semana passada sobre o prazer, né? Então, quanto que a gente... E eu acho que ele fecha trazendo essa consciência de, seja do que aquilo que a gente está criando o tempo inteiro com as nossas intenções, consciente ou inconsciente, né, gente? Isso é tão sério, né? O Thiago, aquilo que o Thiago fala, às vezes ele fala, é libertador, mas assustador ao mesmo tempo, né? Às vezes eu tenho uns pensamentos e falo, meu Deus, que medo, vai pra lá. Meu Deus do céu, ferrou. Peraí, cancela, perdão. Mas eu acho que isso é bem importante da gente levar para nossas semanas, para nossa vida, esse livro, no sentido da gente ver que a gente pode sempre tomar consciência e não, às vezes a gente não sabe resolver sozinho, sabe? E tudo bem, e de novo, ele o tempo inteiro ele fala pra gente levar. Vocês viram isso? Assim, todas as cartas até agora, ele fala pra gente emanar, levar numa meditação e pedir eu não sei se é feminina. Gente, tá aqui, pedir ajuda, né? Trazer as inspirações através da meditação. Então, eu acho que isso é um olhar espiritual muito expansivo sobre reforma íntima, né? O tempo inteiro ele está falando sobre autoconhecimento, reforma íntima e expansão de consciência, né? Certo, gente? Mais alguma coisa? Tão lindo esse livro, não é, gente? E quando ele fala muito aqui, assim, ó, lindo. só para fechar, que ele fala assim, vocês, eu acho que ficou tudo especial, né?
vocês, né, que buscam a elevação da frequência e que fazem parte da mudança da consciência mundial. É tipo, É muito lindo, né? meu, tipo, meu, eu me candidatei, né? A gente tá aqui, eu quero fazer parte. E é verdade, né, gente? A gente tá. Aquele fala aqui no final, né? Não haverá divisões. E eu vi isso, que a maior riqueza desse século é a riqueza mental e consciencial. Então, o que vai separando as pessoas, e a gente já sabe, é o nosso círculo de amizade, tudo foi mudando e vai dividindo a partir da consciência. Essa está sendo o que separa, não que separa as pessoas, mas o que ele coloca, né, que divide, assim, um pouco onde cada um está, mas do mesmo jeito ele traz uma responsabilidade, né, que a gente tem mais responsabilidade, não dá para negar isso, sabe? As nossas reações, a gente já sabe, então é meio complicado quando a gente... Ai, não sei de vocês, mas quando eu reajo assim, na hora, eu fico, puta, não me culpo, mas eu sinto uma necessidade de pedir ajuda e perdão, porque agora eu não consegui, sabe? Não dá para passar pelas coisas e você falar assim, ah, não, é o outro, né? Não dá mais, assim, a gente não consegue mais. A gente não consegue mais ver que a gente tá na merda da vida e falar, ai, Deus, ai, o mundo. Não, é você mesmo, entende? Não tem a ver com ninguém lá fora, porque a gente é Deus, a gente é criador. Nossa, eu acho que isso é a coisa mais difícil, né? Você deixar de culpar o outro. Aí quando você tá nesse caminho, você fala assim, ai, não dá mais para voltar, como é bom culpar os outros. Eu sou culpada, não. Aí eu tô assim, gente, aí eu falo, ai meu Deus, não dá mais para culpar, mas os outros, eu adorei essa, não dá mais para voltar, não tem como voltar para a ignorância, então tá, vamos lá. É bem isso. Eu tô numa... Tá bom, vamos lá ver o aprendizado. Eu estou numa fase que eu acho que eu consigo de esclarecimento, com vontade de esclarecer tudo o que eu sinto, o que eu quero, o que eu acho que vale para mim, para qualquer, assim, para minha mãe, para a pessoa que eu conheço, sabe, assim, né? As minhas intenções. Eu tô com muita clareza de falar, me expondo mais meus sentimentos, minhas emoções do que eu busco hoje, né? Eu acho que isso está sendo muito bom, né? Que é essa intenção de viver numa consciência mais expansiva, né? Porque ao mesmo tempo que você ensina para o outro, você reforça para si, né? Então é legal isso. Sim. E vocês acham que, mais para saber, assim, o livro até agora, né? Quantos encontros, Mora, a gente tá? 24, é isso? Acho que é o 25 esse. 25, a gente tá 25 encontros, meninas, né? Assim, firme e forte. E vocês percebem, assim, que o livro, que essa forma, né, de trazer, da forma que esse livro coloca, tá trazendo inspirações para a vida de vocês, assim, na semana? Olha, está trazendo muita lidar com as consciência. questões. Está trazendo consciência, sim. Cada semana um tema, né, um pedaço que a gente lê e a gente pensa naquilo. Para mim está sendo fantástico. Olha, eu não sei você que está escutando agora aí, depois disso, vale a pena estudar, porque é muito bom. É bom para a gente, bom para o mundo e bom para a gente, para cada um de nós, né? Legal. O que está acontecendo comigo é que cada carta é um tema do que eu estou vivendo. Eu também. Assim, eu acho incrível. Quando falou da doença, eu tinha passado por uma cirurgia, eu consegui entender aquilo de uma forma mais compassiva, mais amorosa.
porque Jesus tem esse olhar, né? E ele transmite isso nesse livro. E aí, quando eu também passei por outra coisa em relação a gente, o que a gente leva para o outro, né? Como que a gente doa a nossa energia para o outro, seja dando uma xícara de café, mas dando de uma forma que seja o seu melhor. Também estava na mesma semana numa situação que eu consegui esclarecer. É como se cada semana me esclarecesse algo que eu precisaria ali de uma consciência divina. Para mim, assim, eu tô cada semana tendo um aprendizado que está ali constante na minha vida. Eu acho isso muito. Não é que eu acho isso muito interessante, isso é divino e eu agradeço. Que lindo, que bom. E é uma coisa do dia a dia, né? Eu acho o livro, desde quando a gente se conectou com ele, que é uma espiritualidade descomplicada, acessível, né? Do dia a dia, assim, é isso. Quem não dá uma xícara de café para alguém? Quem não faz um ato? É uma coisa mais próxima, né? Eu sinto que o Cartas de Cristo traz uma coisa bem descomplicada, mais fácil. Você sabe que eu vim de uma família que sempre foi ao centro espírita, no Kardec, semanalmente fazíamos evangelho, e nos momentos assim de muitos desafios que a vida tem colocado, eu, assim, por algumas vezes eu tentei fazer o evangelho aqui em casa, mas mesmo que é o evangelho de Kardec, mas eu sinto ainda, eu não sei, gente, o que vocês acham sobre o espírito, é uma opinião. Hoje, na minha concepção, na leitura, eu vejo ele tão mais punitivo do que antes, quando eu lia. Eu sinto tudo que ele fala que você tem, que vai aprender, você está cometendo pecado, porque você vai sofrer, que não sei o quê, que não sei o que lá. Impõe o medo inconsciente. Eu acho que eu estou tendo essa visão muito mais clara agora, sabe? Que traz o entendimento, mas assim, fica muito no porque você pecou. Você sai pior, porque todos nós pecamos. Nós estamos aqui na Terra, né? E a gente tem esses pecados conosco. E eu estou sentindo muito isso, sabe? E então, às vezes eu leio, eu volto, leio as cartas para eu me sentir mais inserida como um aprendizado, sem tanto julgamento, sabe? Que você pecou, que você vai sofrer, que você não sei o quê, vai pagar, né? Uhum. Legal. Sim, eu acho que é bem acessível mesmo, Cartas de Cristo. Ele sempre traz uma coisa muito filosófica, psicológica e energética, né? Acho que ele traz uma tríade aí. E só complementando, ele teve um trecho que ele fala para se reunir em pequenos grupos, né? E se colocar de forma humilde a aprender, independente da sua crença, né? Ou da religião que você segue. Porque você pode seguir qualquer religião, mas se você colocar humildemente, porque você está disposto a aprender mais, né? Que você quer saber a verdadeira espiritualidade, tipo, não interessa ainda. Tipo, a gente consegue conversar, mesmo que se um for evangélico, outro for católico, outro for humanista, outro for não interessa, entendeu? A gente está aqui com o propósito de evoluir espiritualmente. E todo mundo está se colocando de forma humilde a entender um outro e debater. E acho que com esse grupo, a gente fala, tá ali tá escrito pequeno grupo. Então a gente consegue meio que atender, né? A gente está fazendo, exercendo esse papel, né? Tá pequeno grupo, as pessoas estão assistindo também online. Então acho que isso é realmente o grande ganho, né? De fazer o estudo da carta. É verdade. E ele fala que no final dessa carta, muçulmanos, budistas, hindus, sufis, todas as religiões, lembrem-se. Eu vou até fechar com isso porque foi maravilhoso. Eu, o Cristo, falei, nós, a Irmandade dos Mestres, falamos aos cristãos, aos muçulmanos, budistas, judeus, hindus, sufis e a todas as crenças religiosas do mundo. Vocês estão todos envolvidos em nosso amor. Acreditem nisso, porque isso é verdade. Então, eu acho que é isso, né? E aí ele fala ali no final, né? Que a gente resgate os nossos mestres,
o interno, o mestre criativo, o mestre da comunicação. Imagina se a gente pudesse trazer, a gente traz todas as nossas sombras, mas se a gente pudesse trazer os nossos mestres, a mestre Érica, sei lá, Érica criativa, a mestre a Érica, nós nos colocar como mestre. É poderoso isso, né? A gente sai de qualquer lugar punitivo, qualquer lugar aí, simplesmente assume o nosso lugar, gente, acho que é o caminho de volta para casa. Então vamos fechar, meus amores. Se deixar, a gente fica aqui até meio-dia falando que tem assunto. E eu digo para vocês, né? De verdade, vamos ver depois do terminar esse livro. Eu pretendo sempre continuar lendo ele. Como eu disse, eu já li algumas vezes. E é sempre diferente. Porque a gente entende sempre diferente. E é muito louco isso que a Aline trouxe, assim, porque se a gente um dia reler de novo, todo de novo, é outro livro. É como ele é vivo, assim, é uma coisa... A forma que se escreve, que se foi escrito esse livro, é exatamente isso, assim. É de acordo com como a gente está, para o entendimento do livro. Então, isso é muito mágico. Vamos lá, então, fechar? Então, vamos deixando história. Levando atenção para o nosso coração. E dizendo para si mesmo que somos Deus. Eu sou Deus. Eu faço parte da consciência divina. E lembrem-se daquela energia lá de cima que está fluindo para a gente. Abrindo o nosso coração e rendição para aquilo que nós somos. Deus e deusas manifestando o amor divino. Então vamos permitindo que essa luz da fonte divina vá preenchendo o nosso corpo, inundando o nosso coração de gratidão e amor, das mais altas, elevadas emoções do nosso cardíaco, do sentir. Então, tragam para o coração de vocês a intenção. O que você quer co-criar no plano? O que você quer curar? E vamos elevando para o Pai. E num ato de devoção, devotamos ao Pai um amor profundo pela nossa existência, dessa, das vidas passadas e das futuras. E meu Pai, que possamos ser e honrar a nossa divindade. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, e que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender sem ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E nesse momento vamos emanar como ele nos ensinou, o que a gente faz para a nossa casa, para o nosso prédio, para o nosso país. Então eu vou pedir que vocês, todos nós, imaginamos uma força saindo do nosso coração, unindo nossas potências energéticas aqui. E vamos trazendo para nossa mente, primeiro, uma luz de cura, reparação, amor e fraternidade para nossa casa. E essa luz vai se expandindo para as pessoas que moram conosco, uma luz amorosa, de consciência. Imagine as pessoas inundadas dessa luz amorosa. E essa luz do fonte infinita que nós somos vai se expandindo para os nossos familiares, pai, mãe, irmãos, famílias próximas e distantes. Deixando que o amor de Deus se manifeste em nossa vida e essa luz, imagine a cor que você preferir, vai se expandindo para todas as pessoas em necessidade, em sofrimento que está tanto no nosso país. A bondade fluindo do nosso coração agora e tocando pessoas passando fome, que perderam filhos, pais. Que o consolo do divino vai chegando. Vamos imaginar essa luz expandindo também para as pessoas que a gente tem dificuldade de se relacionar, sendo Deus como somos. Que essas pessoas possam se harmonizar, que a gente se harmonize com ela. E vamos imaginar que essa luz vai tocando todo o nosso país, trazendo amor, consciência, se expandindo para todos os países e todos os seres. E essa luz, ela vai tocando os animais, Gaia, os animais da terra e do mar, todos como consciência do Pai, manifestação do nosso Pai. E essa luz vai se expandindo até a gente imaginar toda a terra linda, cheia de energia de amor, fraternidade, compaixão, bondade. E essa luz vem voltando e vem inundando a gente numa cachoeira de bênçãos, a gente abençoando a nossa própria vida, a gente abençoando os nossos atos, as nossas palavras, os nossos pensamentos, abençoando a nossa semana, que seja uma semana de consciência, de intenção verdadeira,
e de meditação. Eu te convido a levar uma mão no coração e a outra sobre a primeira. Agradecendo ao Pai por mais um encontro. Agradecendo à Mãe por esse cuidado. Gratidão. Deus é bom o tempo todo. Gratidão, menina. E seja bem leve a semana, bem amorosa, pacífica e leve. Gratidão, gratidão, pessoal. Nossa, uma linda semana para vocês, viu? Acho que Gratidão. merece uma fotinho, que faz tempo que a gente não tira. Vamos pôr coração, reação. Põe reação no coraçãozinho, assim, ó, igual eu. Tem reação aí. A gente tira foto com coração. Tá, peraí. Demorar, ele tem que pôr de novo, Titi. Põe um coração, Vi. Cadê você? Ah, já saiu, amor, viu? Ele sai. Tem que Ele sai, é. vai ter Ai, que ser um saiu. junto. 1, 2 e já. Clicando. Aí foi. Deixa eu ver se eu tirei. Deu. Sim. Amor por vocês, por nós, por esse grupo. Tá com Deus. Também, muito amor. Tchau, gente. Beijo. Boa semana, gente. Tchau. Beijo. Tchau.